Segundo a visão de Dante, o rio infernal, o Styx ou Styx, como preferir, era o rio que cobria todo o quinto andar, digamos assim, do inferno. Neste local era onde habitavam todas aquelas pessoas que tinham sido condenadas pela ira, pela inveja ou pela cobiça. A sua soberba fazia com que ficassem presos em si mesmos neste inferno para que, para a eternidade, ficassem a sofrer dentro de si mesmos, quase como se fossem estátuas. Talvez, quando lá chegarmos, descobramos se é real ou se é apenas uma invenção de Dante. Porém, será que é possível existir uma visão dantesca destas, onde aqui no nosso planeta um lago capaz de petrificar as suas vítimas? Será isto verdade? Fica a incógnita. Intrigante, assustador e até, de alguma maneira, arrepiante, estas estátuas de animais petrificados existem em algum lugar aqui no nosso planeta, apenas e só porque tiveram o azar de serem vítimas de um lago. Logo à partida, este lago tem tanto de belo como de provocador, perturbador. Se não vejamos toda esta coloração vermelho, sangue, vejamos também aquelas imagens mais dantescas que iniciamos o nosso vídeo. Mas será que isto existe em algum lado? Sim, existe e fica aqui na Tanzânia. Fica aqui na Tanzânia, num local onde especificamente existem alguns lagos que são endorreicos. O que é isto de endorreicos? Quer dizer que a sua bacia hidrófila não tem escoamento natural, ou seja, não faz um escoamento das suas águas em direção ao mar. Isto vai fazer com que um lago endorreico seja um local de onde as águas apenas saem, de onde abandonam o local, seja pela evaporação ou então pela filtragem através de todas as areias subterrâneas. Estou a falar-lhe do grande lago Rift ou Natron. Natron ou Natron, como preferirem, é o nome que se dá a este lago exatamente porque ele possui muito natron na sua composição. Então, como disse, o lago Natron é um lago endorreico que existe ali no norte da Tanzânia, muito próximo ali da fronteira com o Quênia. A verdade é que este lago é bastante grande, é em si mesmo um ecossistema peculiar, é em si mesmo um local exclusivo de alguns animais, de algumas espécies que escolhem este local exclusivamente para fazer o seu habitat. As águas do lago Natron ou Natron, como preferirem, elas tomam esta coloração por várias razões. Podemos começar por uma razão muito importante. O seu pH é altíssimo. Estamos a falar de pH que pode ser medido 9, 10, 10,5 e às vezes mais alto. As suas temperaturas podem atingir os 63 graus centígrados, o que muitas vezes nos faz lembrar que estas águas se podem tornar algo cáusticas. São águas muito, muito estranhas, até porque elas possuem uma grande quantidade de sal. À medida que ao longo do ano as águas vão abandonando, seja por evaporação, seja pela filtragem do solo, vão abandonando toda esta zona, aquilo que vai acontecer é que este lago vai deixando ficar sal a toda a sua volta e fazendo uma acumulação intensa deste material e de uma composição extrema, uma composição praticamente única nesta zona. Bem, nesta zona e não só, porque por todo o planeta este lago é de facto o lago mais peculiar dentro do género. Este ambiente salino, diria halófilo, é um ambiente peculiar, um ambiente especial, onde se desenvolvem ao longo do ano algumas bactérias, alguns micro-organismos que se tornam abundantes nesta zona. Estamos a falar de cianobactérias, bactérias essas que tomam um pigmento avermelhado, que depois vai, ao longo do tempo, dar esta coloração estranha e avermelhada a todo o lago Natron.
Estas cianobactérias vão então dar este pigmento avermelhado, muitas vezes que vai ali desde este vermelho sangue quase perturbador, quase incómodo, até um pouco também um alaranjado. Vai depender da zona, até porque estamos a falar de um lago que tem vários segmentos, várias partes que são em si bastante diferentes. Numa das partes, por exemplo, nós podemos encontrar os flamingos pequenos ou os Phoenicopterus minor, que são nada mais nada menos do que exclusivos desta área. Estes flamingos escolhem esta zona em particular para fazer a sua nidificação, para fazer o seu desenvolvimento e a sua multiplicação. Porquê este sítio? Porque de facto eles estarão mais habituados a este tipo de ambientes, mas obviamente eles ficam longe de zonas mais complicadas, de zonas mais assustadoras, ou então que eles sabem e sentem que são perigosas. Bem, nem todos, certo? Quanto mais salina é esta zona, quanto mais a solução aquosa se torna mais salina, mais determinadas bactérias se vão desenvolver, nomeadamente as cianobactérias que já lhes falei, e também um lago vai ganhando tilápias, ou seja, uma alcálica, um animal que vai ocupar toda esta zona, em especial as zonas de água quente natural que vão brotando das colinas vulcânicas, de origem vulcânica, que tem a toda a volta. Na publicação intitulada Across the Ravaged Land, ou seja, por toda a terra devastada, o fotógrafo especialista no continente africano vai encontrando zonas únicas e peculiares para fazer o seu trabalho de investigação, o seu trabalho fotográfico e as suas reportagens. Ele, a determinada altura, aqui no Lago Natron, ele escreveu o seguinte: eu inesperadamente encontrei as criaturas, todo o tipo de pássaros, morcegos e alguns animais mais pequenos ao longo da costa do Lago Natron, no norte da Tanzânia. Ninguém sabe ao certo o que é que os fez morrer. Ninguém sabe ao certo o que é que possa ter levado a que morressem naquela zona. Porém, há quem diga que o lago reflete bastante luz e isso confunde os animais ao ponto de os levar até às zonas mais complicadas, mais perigosas deste lago. Ora, uma vez que estes estão ali, expostos a uma salinidade intensa e depois, obviamente, a uma água que é cáustica, a uma água que tem uma determinada temperatura que pode chegar ao ponto de queimar não só o corpo do animal, mas também os olhos e até tirar-lhes ali os sentidos, eles acabam por falecer naquela zona e isso vai fazer com que estes animais fiquem agarrados, presos ali a este lago e em vez de naturalmente seguindo as regras da natureza se decomporem, aquilo que vai acontecer é que eles são tomados de assalto pelos cristais de sal e acabam por dar estas fabulosas mas aterradoras estátuas que Nick Brunt decidiu retirar de determinados locais e dar-lhe este toque mais dramático nas suas fotocomposições. A não ser que sejamos uma Alcolápia alcápia, ou seja, um peixe extremófilo que habita esta zona de forma segura e que não é, vamos dizer, suscetível, não é fraco o suficiente, ele aguenta estas temperaturas, ele aguenta esta alta salinidade e o pH estranho que estas águas tomam e, a não ser que nós sejamos esta dita Alcolápia alcápia, não é um lugar de facto para habitar, não é um lugar para se fazer nosso ecossistema, nosso habitat. Como eu já disse, o lago toma o seu nome porque ele possui natron, ou seja, maioritariamente feito de carbonato de sódio com ali uma pitada de bicarbonato de sódio. Este composto vai não só originar-se de toda a cinza vulcânica das colinas à sua volta, aliás, vem tudo quase dali de um vale muito próximo que se chama o vulcão Gelai. Este vulcão Gelai é também ele algo único no nosso planeta, porque é dos poucos que faz esta emissão deste material, deste composto alto e rico em sódio, que depois se vai ali misturar com as águas que ficam, como disse, num lago endorreico, ou seja, que ficam ali paradas e terminam por
fazer uma acumulação intensa de tudo isto. Isto, aliado à sua temperatura, vai dar ali um ambiente extremamente cáustico, mas também uma armadilha para os animais incautos. O natron, de facto, é um poderoso bactericida. O natron é, de facto, um poderoso dissecante. Aliás, tão poderoso que já tinha sido usado nos primórdios da humanidade, em especial ali pelos egípcios, para fazer a mumificação dos seus cadáveres, e utilizavam este composto. Porquê? Porque de facto esta capacidade bactericida e esta capacidade dissecante vai fazer com que os corpos se prolonguem, que se petrifiquem de alguma forma e se prolonguem no tempo sem se decomporem. É certo que Nick Brandt não encontrou os animais nesta exata posição e ele tornou todo um dramatismo ao reorganizar, ao recolocar cuidadosamente as figuras ou as estátuas de sal em determinados locais para fazer estas fotografias. A verdade é estes animais acabaram por sua má sorte, ceder, por serem apanhados na armadilha natural que este lago tem em relação a tudo o resto. Para nós humanos, certamente não será agradável tomar ali uma banhoca, digo eu. Certamente não é um lugar com aquele poder maligno como outros lugares que já lhe contei aqui nesta rubrica incógnita. Porém, não é para nós, mas estes animais, eles não tiveram a mesma sorte e há ali uma energia de morte, uma energia de armadilha que faz com que estes animais fiquem ali presos em sal para sempre. Não deve ser de toda uma situação agradável, mas aqui para este episódio do Incógnita fica aqui este dado curioso, arrepiante e que durante mesmo muitos anos ficou na incógnita.